Meu irmão, minha irmã, Deus está comigo. Que alegria poder te encontrar nessa quinta-feira, 4 de julho. E aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos hoje a memória facultativa de Santa Isabel de Portugal, nascida no século XIII. Ela que era filha dos reis de Aragão, ainda muito jovem, casa-se com o rei de Portugal, com quem teve 2 filhos, e mesmo casada, vive uma vida particular de oração, obras de misericórdia, suportou grandes decepções e tristezas com fortaleza de ânimo. Depois que seu esposo morre, ela distribui seus bens entre os pobres, toma o hábito da Ordem Terceira de São Francisco e morre no século XIV, justamente sendo promotora da paz entre seu filho e seu genro. É uma grande festa hoje para o país Portugal, a nação portuguesa, porque faz memória a um dos seus monarcas e, sobretudo, porque promoveu a paz daquela nação. Nós, como eu disse, é uma memória facultativa. Por isso, em alguns lugares podem se celebrar com os ritos próprios de Santa Isabel, ou, como nós vamos meditar aqui hoje, voltamos à 13ª semana e continuamos com o texto da profecia de Amós, texto esse que nos indica mais um motivo da liberdade de Deus, ou seja, mais uma mostra da liberdade de Deus, porque também havia escolas proféticas e, em geral, se entendia que dessas escolas é que nasciam novos profetas. Já Amós não. Amós é o chamado profeta vaqueiro. Sim, ele diz: não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. A liberdade de Deus. Deus sabe trabalhar com qualquer instrumento, mesmo quando é um instrumento insuficiente, como eu. O Senhor pode e quer trabalhar contigo. Basta que sejamos dóceis, basta que nos abramos à ação do Deus em nossa vida. E aí o salmista, no Salmo 18, nos faz entender que os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O Senhor não faz, como vai lembrar São Pedro, acepção de pessoas. Ele não dá a alguns bens extraordinários por pura predileção e ao mesmo tempo não. Toda a ação de Deus é sempre uma ação visando o bem de todos. Santa Teresa de Ávila diz isso, Mesmo, por exemplo, entre mim e Fabrício, eu tenho uns dons, Fabrício tem outros. Eu não posso, embora eu possa aprender com Fabrício alguns dos seus dons, com o senhor, com a senhora também, mas eu não posso invejar. Aquilo que Deus deu a ele, deu certamente para o bem de todos. Aquilo que Deus me deu também deve ser para o bem de todos. E não ficar achando que Deus fica escolhendo um e outro. Não. Deus nos quer a todos, mas é preciso que nós cooperemos para que esse querer de Deus produza em nós o bem, que é o bem
de todos. Daí que os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os seus preceitos, a sua lei são precisos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. O salmista nos impulsiona, nos estimula a buscar a Deus em primeiro lugar. Seguimos com o Evangelho segundo Mateus, agora no capítulo 9. Jesus está novamente no barco, atravessando para outra margem do lago, e lhe apresenta um paralítico numa cama, e Jesus então diz: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. E alguns pensam, nem dizem, esse homem está blasfemando. Por que ele diz isso? Porque na concepção de grupos religiosos, só Deus é quem perdoava, mas Jesus é Deus. E então há este embate, e Jesus então diz: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E aí, para manifestar que Jesus é o Messias, o aguardado das nações, o Filho do Homem, como está na profecia de Daniel, Jesus então diz ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E todos ficaram admirados e também com medo, e glorificaram a Deus por ter dado tal poder àquela pessoa. Muito bem. Porém, um detalhe importante, sobretudo quando nós fizemos a reflexão ontem sobre a figura de São Tomé. A nossa vida em Deus, a nossa vida espiritual, não pode ser movida por interesses. Não. Eu não devo ser íntimo a Deus, eu não devo me aproximar dele, eu não devo viver com ele, nele, por ele, sempre de olho no que ele pode me oferecer. Isso não é amizade, isso não é comunhão, isso não é interação, isso não é filiação, isso não é proximidade, isso é interesse. Interesse. E é muito triste quando vemos que a nossa vida ela segue por este patamar. O que acontece? Na primeira tempestade, no primeiro não a ser dado a mim, aos senhores e senhoras, o que acontece? Caímos e muitas vezes nem sequer levantamos. Então creiamos no Senhor por Ele ser quem Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. E certamente, se for para o nosso bem e bem de todos, Ele nos dará o que nós precisamos. Acredite, porque Deus está comigo. Que essa água seja então abençoada e que ela, ao ser por nós consumida, nos faça relembrar do dia em que fomos batizados, no dia em que recebemos a graça espiritual, a graça santificante, e também, ao ser aspergida, possa nos ajudar na luta contra o mal. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.